Eu sei que tem um monte de gente aqui no meu canal que também é farinha do mesmo saco. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Constante Revolução. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. E você que é inscrito, não passe pelo vídeo sem deixar o seu like, sem fazer o seu comentário, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, porque nós temos vídeos aqui todos os dias. Eu tenho falado muito do meu outro canal, que mudará de nome, Ei Bora Pro Céu será o nome dele. O link do nosso outro canal está na descrição do vídeo, gente. Clica lá e já se inscreva, porque a semana que vem eu prometo que vou começar lá com tudo. E você que puder fazer alguma oferta para o nosso canal também, que esse mês não está sendo muito fácil, o link também... Não é o link, perdão. O nosso Pix, que é o nosso e-mail, também está na descrição do vídeo. E o link para as camisetas Ei Bora Pro Céu também está lá. Tá bom? Me perdoe ficar falando isso toda vez nos nossos vídeos, mas é o jeito. Tenho uma memória consideravelmente boa, porque não é uma, não é duas vezes que eu começo a pensar em minha vida e eu lembro de coisas no passado que até a minha família fala assim: nossa, você lembra desse dia, você lembra disso? Eu falo, lembro. Lembro sim. Para quem não sabe, aqui do nosso canal, a minha avó, ela foi uma grande representante de Jesus para mim aqui na Terra, de ser humano e de N coisas. E a minha avó, ela sempre foi muito trabalhadeira, trabalhava sempre. Parece que a vida dela era trabalhar quando não ia para a igreja. Não era muito boa dona de casa não, mas gostava, sabe, de fazer trabalho. E nós morávamos numa chácara lá em Goiânia. E ela fazia polvilho, fazia farinha para vender. E eu sempre olhando ela trabalhando e eu falava, meu Deus, minha avó, não posso deixar ela dessa forma sozinha ali. E eu sempre entrava no meio tentando ajudá-la de alguma forma. E quando eu ajudava, ela falava assim para mim, olha, então nós somos sócios, tá bom? Ela sempre falava isso. E a gente ali, com a nossa sociedade, sonhando em crescer, e quem sabe ter uma fábrica de farinha, uma fábrica de polvilhos. E muitas vezes não dava certo, não ia muito longe, porque o lucro era muito pouco. Inclusive até resultou no acidente da minha mão. Tem vídeos aí que eu falo aqui no canal. E num desses trabalhos que a minha avó fazia, quando não era feira, quando não era... Sempre tinha alguma coisa, pamonha, pão de queijo, a gente sempre trabalhava ali junto. E eu sempre entrava no meio, porque eu falava assim, não, minha avó não pode, ela já é uma senhorinha. Como que pode ela ficar o dia inteiro no sol, sabe? E o meu avô, ele tinha umas vacas que dava muito leite. E a minha avó fazia queijo com esse leite. Até que em um dado momento ela falou assim, não, eu vou começar a vender leite. E ela começou a vender o leite num galão, colocava, não sei se vocês, algum deve conhecer aquele galão de alumínio, e ela saía todos os dias para entregar aquele leite para as pessoas ali nos arredores, nos bairros arredores daquela chácara. E aí eu vendo aquilo, ela chegando às vezes meio-dia, né? Naquele sol quente, cansada, eu mais uma vez entrei no meio e falei, mãe, eu chamava a minha avó de mãe. Mãe, não tá certo isso, eu vou com a senhora, eu vou para a senhora, não adianta. E a minha avó falava assim, Wendel, mas seu pai não vai deixar, porque o meu avô realmente, ele tinha uma certa implicância comigo na época. Não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu ouvi ele discutindo com a minha avó por causa de mim, principalmente quando eu ajudava a minha avó. Ele não aceitava. Mas mesmo assim ela insistia e muitas vezes ela tentava driblar para poder eu ajudá-la. E aí nessa carroça eu comecei a ir. Do nada ela falou para mim, tá bom, então vai para mim.
todos os dias entregar esse leite. E você sabe que quando a gente entregava esse leite de casa em casa, eu lembro que era um negócio assim, 1 litro de leite. Era, sabe, o litro era uma lata de óleo que tinha um ganchinho assim que a gente pegava para poder despejar. E eu passava de casa em casa, entregando aquele litro de leite, muitas vezes fiado. Só que tinha uma casa, uma cliente da minha avó, que chamava muito a atenção e eu não sabia o porquê. Não sabia. Todos os dias que eu passava naquela casa, vinha aquela senhorinha com aquele lencinho na cabeça e uma criança assim do lado. Eu lembro como se fosse hoje. E duas, assim, muitas vezes aquelas crianças até nuas, sabe? Correndo para lá e para cá. E ela, quantas foram as vezes que eu lá na carroça, a casa dela era assim, tinha que dar uma subida, era lá em cima. E eu lá embaixo ficava admirando ela, lavando a sua roupa numa bacia, lavando louça numa bacia. A casa dela parecia que era, eu lembro que era 2 cômodos e parece que nem acabado os 2 cômodos eram. E aí vinha aquela senhora. Eu falo senhora porque eu acho que ela nem tinha a idade que aparentava ter. Mas eu acho que ela era tão acabadinha por causa do sol que ela tomava todos os dias. Porque se ela fosse tão velha, ela não teria aquelas crianças, né, que vinha com ela. E sempre aquela senhora sorrindo para buscar o seu leite todos os dias para alimentar aquelas crianças. E de vez em quando ela pegava 2 litros, de vez em quando ela pegava 3 litros e de vez em quando ela falava, eu não vou conseguir pagar, eu vou pegar só 1 litro. O meu marido recebe tal dia. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Que ela sempre cantando. Pegava ela sempre lá naquele morro cantando. Andando para lá, para cá, sorrindo, brincando com as crianças e vindo buscar aquele leite. E algo mexia muito dentro de mim. Eu ia para casa e eu falava, Senhor, o que eu faço? Porque por mim eu não cobraria aquele leite daquela senhora. Eu falava, meu Deus, que coisa linda, que ser humano é esse, né? E eu não entendia na época o porquê que eu conseguia enxergar isso nela. Não sei. E os anos vão passando, não sei nem como está essa senhora hoje. E é aquilo que eu sempre digo, existem pessoas que ficam marcados, que não veio nesse mundo a passeio. E Deus usa as pessoas da forma que ela quer, cada uma delas. Hoje, depois de tantos anos, é que eu fui entender o que aquela senhora representava aqui nessa terra. Porque hoje eu consigo ver pessoas e seres humanos tudo farinha do mesmo saco que ela. Tudo farinha do mesmo saco. Representantes de Jesus aqui na terra. Wendy, como que você consegue enxergar isso? Eu consigo enxergar isso através de uma coisa que eu admiro muito nas pessoas. Admiro em cada um que eu olho, que é a humildade. E a humildade não vem... Você acha que ela era humilde por quê, Wendy? Ela era humilde porque ela era pobre? Não, ela era humilde porque ela era uma pessoa simples, uma pessoa... transbordava amor, independente da sua condição social. Uma pessoa que conseguia ser feliz com o pouco que tinha. Aquilo hoje, pensando nela, eu vejo que basta termos Jesus Cristo na nossa vida para que a nossa felicidade seja plena. Claro, com dificuldades, com o Consolador muitas vezes nos consolando. E essas pessoas que estão na caminhada, que eu começo a olhar, eu consigo enxergar essa senhora em cada uma delas. E aí eu falo, Senhor, então foi por isso que o Senhor lá atrás me mostrou aquela senhora e eu sentia algo no meu coração que eu não sabia explicar.
E hoje eu refletindo e parando para pensar, eu consigo ver várias pessoas que são farinha do mesmo saco. Inclusive uma moça que me ligou ontem, que eu não sei, eu ainda falei para ela, eu chamo de senhora, que eu chamo, ela não mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. E quando a gente começou a conversar, eu não vou nem citar o nome, que talvez ela não gostaria que citasse, eu consigo ver aquela senhora nessa pessoa também. É uma coisa que talvez muitos aqui no nosso canal não vão entender, não vão pensar, esse cara, não sei, ele não bate bem. Aquela senhora lá daquele morro com aqueles alumínio, aquela lata de alumínio que colocava os seus mantimentos, parecia um espelho. Tudo que ela fazia com excelência. Com excelência. E hoje vendo cada pessoa de cada canal, sabe? Que eu me espelho. Eu não tem como a gente olhar essas pessoas e não ver Jesus nelas. Não tem como eu olhar essas pessoas e não querer fazer parte da farinha do mesmo saco que elas. De não representar esse Deus aqui na terra. Eu começo a pensar sobre mim, começo a pensar quem sou eu, e do nada eu começo a ver vídeos, começo a ver pregações de pessoas assim, cada uma com a sua diferença, porque as pessoas não são iguais. E quando eu olho para essas pessoas, eu falo, eu lembro dessa senhorinha, eu lembro da outra senhorinha também que eu falei esses dias que eu vejo. Eu não sei te explicar, eu sei te dizer que é Jesus Cristo, porque ninguém nesse mundo seria capaz de ser tão feliz e de continuar a vida sorrindo, lutando e representando esse Deus e não se corrompendo por nada, e a sua simplicidade no seu falar, porque as pessoas do mundo confundem o que é ser simples e a autoridade. Tem gente que é simples e tem mais autoridade para falar. Tem gente que tem mais calma, tem gente, Deus coloca cada um ali no seu papel. Sabe? Pessoas que tinham todo o direito para o mundo, né? O mundo olha esses tipos de pessoas, que eu digo assim, que pessoas que conseguiram algumas coisas aqui na Terra, e as pessoas no mundo olham e talvez elas tinham direito para o mundo, né? O mundo vê isso, direito de ser soberba, direito de ser, talvez até pela vida que aquela pessoa levou a vida inteira e ter mudado a sua história, ter mudado tudo. E são pessoas que, quando chega perto desse Deus, quando conhece esse Deus, ela se quebra por inteiro, ela se rasga, ela se transforma, ela não consegue ser a mesma pessoa nunca mais. E ela sente aquela sede, aquela vontade de ser o representante desse Deus aqui na Terra. E quando eu vejo esses representantes, eu falo assim, Senhor, deixa eu ser farinha desse saco também. Me deixa continuar firme. Me dá um pouquinho de cada uma delas, assim, e eu poder representar o Senhor da melhor forma aqui na Terra. Eu fico pensando em mim, eu falo, Senhor, por que eu estou aqui na Terra? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Né? E tem pessoas aqui na Terra, querendo ou não, que são referências para nós. E sempre vão ser referência para nós, porque a gente consegue enxergar Jesus Cristo nelas. E há várias formas da gente enxergar Jesus Cristo nas pessoas. Com seus testemunhos, com um olhar, com um gesto, com uma fala,
com aperto de mão. Pessoas que têm Jesus, elas querem levar a outra para o céu, né? Elas querem a todo custo mostrar esse Deus. Às vezes a gente acaba atropelando para mostrar esse Deus, né? Eu mesmo sou um dos que acho que mais atropela as coisas e eu não quero magoar ninguém. Nunca foi a minha intenção desse canal de magoar. Às vezes eu acabo magoando porque eu fico muito chateado, sabe? Quando alguém vem falar desse Deus de uma forma errada. Alguém vem pregar sobre esse Deus e falar desse Deus de uma forma errada. E eu vejo assim, eu falo, acho que essa pessoa não conhece Jesus de verdade, né? Porque a pessoa não está disposta a renunciar, não está disposta a se lançar de verdade. E sempre lê a Bíblia, sempre fazem as coisas que somente lhe convém e aquilo que lhe agrada, né? Aquilo que não perturba tanto a mente dela, não perturba a vida dela. Exemplo, esse travesseiro aqui é pecado. Esse travesseiro aqui não representa muita coisa para mim e eu tiro esse travesseiro. Mas agora essa almofada, ninguém vai conseguir tirá-la de mim. E é isso que às vezes eu venho tentar explicar para quem sabe Jesus ir lá e tocar naquele coração e mudar, porque muitas vezes as pessoas de casa não vai conseguir falar ou a pessoa não vai ouvir, né, ela. Às vezes Deus usa pessoas de fora para poder falar com aquela pessoa e talvez a gente fala por causa disso, né, para poder a nossa palavra quebrantar aquele coração. Coisa que talvez os pessoais ali ao redor daquela pessoa não consiga. Quem é de Jesus, a gente consegue enxergar esse Jesus. Quem é de Jesus, quando a gente chega perto dela, o nosso coração se transborda de alegria e a gente quer escutar mais, a gente quer conviver mais, a gente quer abraçar, a gente sente algo assim que é fora da gente. Claro que todos erram, todos têm os seus defeitos, mas quando a pessoa ela fala desse Deus, quando a pessoa procura, sabe, se aproximar mais desse Deus, a gente não pode ficar olhando o erro dessas pessoas, né? Eu procuro olhar os acertos, porque são pessoas que defendem o Evangelho e que procura ao menos viver esse Evangelho da melhor forma, correta, tropeçando, caindo, se levantando. Então não tem como a gente não querer um pouquinho de cada um deles para ouvir, para nos representar, para nos falar coisas que talvez a gente não conseguiria falar, né? Fazer coisas que nós não poderíamos fazer. Mas nós temos que apoiar com oração, comprando talvez os livros, ajudando de alguma forma, mesmo que a gente esteja de longe. Mas estamos ali, colaborando, né? Querendo ou não, tem um pedacinho da gente na obra aqui da terra. Às vezes eu passo assim em frente a uma igreja, eu falo, tem um tijolinho daquela igreja ali que eu pude colaborar. Olha que coisa linda, né? Porque cada um de nós temos o nosso papel aqui. E eu queria te dizer que ninguém, mais do que nunca, uma coisa que eu admiro no ser humano, eu gosto do ser humano, já começa por aí. Mas uma coisa que eu admiro, que eu fico assim, sabe? Olhando assim, eu falo, Senhor, que coisa linda, é a humildade. Principalmente pessoas que têm um certo nome, sabe? Né? A gente fica... E de repente aquela pessoa chega perto de você com aquela humildade, com aquela coisa... E eu falo... Jesus está aí, né? É isso. Jesus está aí, porque não tem outra explicação.
que você possa ser esse representante de Jesus aqui na Terra. Eu sei que aqui no canal tem muitas pessoas farinha do mesmo saco. Eu sei que tem um monte de gente aqui no meu canal que também é farinha do mesmo saco. Tenho certeza disso. E tem pessoas procurando ser farinha do mesmo saco. Lutando, escutando, buscando. Nós precisamos nos unir para sermos a farinha deste mesmo saco. Uma farinha diferenciada, uma farinha transbordada, uma farinha alva mais que a neve, né? Uma farinha que um vai ajudando o outro, né? Oh, não, não, não. Isso, né? Um escutando o outro, se unindo, para a gente, no final, irmos para o céu. Queira fazer parte também dessa farinha. Queira fazer parte desse Deus. Procure enxergar esse Deus nas pessoas que realmente representam esse Deus aqui na Terra. Deus, ele sempre vem para a gente, ele sempre mostra para você, eu estou aqui. Você pode ter a certeza que pertinho de você, um vídeo que você cai do nada, Deus falando assim para você, eu estou aqui. A gente consegue enxergar esse Deus nessas pessoas. Ele bate a porta todos os dias de tão importante que você é para ele. Eu sei que você consegue enxergar. Sabe quando você vê uma pessoa assim, que chega pertinho de você, se sente assim, um aconchego, parece que um cobertorzinho ali pro seu coração, que estava tão frio, né? E essas pessoas nos fazem refletir e nos fazem a olhar para o céu e dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço. Senhor, eu fiz tanta coisa errada. Senhor, pequei tanto contra Ti e venho pecando tanto contra Ti nas minhas falas, na minha caminhada, e o Senhor sempre aparecendo para mim, usando pessoas, quebrando paradigmas, fazendo eu ver pessoas com tão pouco, pessoas que nunca teve aquilo que eu pude ter, e feliz, uma felicidade que eu talvez nunca tive. De uma coisa eu tenho certeza, Senhor, quebra-me e faça-me de novo. Me dê um novo coração. Coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o Teu querer. Que essas pessoas coloquem o desejo no coração de cada um de vocês de ser transformado. E bora pro céu, bora.